Se você é um entusiasta de veículos elétricos, cuidado! As ações da Tesla caem antes do anúncio da GM de sua nova tecnologia de emissão zero que fará veículos elétricos e de combustão interna obsoletos. Esta tecnologia revolucionária é considerada a próxima revolução no mundo automotivo e nos levará a um futuro completamente eco-friendly de carros. Então, não percamos tempo e vamos conferir esta nova maneira de pensar conforme o CEO da GM anuncia este novo motor que mudará o mundo. Mas afinal, o que é essa nova tecnologia que a GM tem buscado? A GM tem buscado uma alternativa aos veículos elétricos por anos e sua busca os levou à nova tecnologia de ar comprimido. O ar comprimido já foi visto como de uso limitado no século XIX, principalmente em locomotivas e bondes em algumas cidades europeias, sendo Paris a mais notável. No entanto, a tecnologia foi abandonada em favor dos motores de combustão interna devido à sua potência imediata. No início dos anos 2010, a fabricante de carros francesa Peugeot viu o potencial de combinar ar comprimido com motores de combustão interna em uma nova tecnologia híbrida que mantém a eco-amizade de um híbrido regular sem a necessidade de uma bateria. Embora esses protótipos não tenham avançado muito além da fase de testes, despertaram bastante interesse na indústria automotiva, especialmente na GM. A GM viu o potencial dos veículos com ar comprimido, mas também percebeu que essa tecnologia precisava de muito desenvolvimento para competir com os motores de combustão interna regulares e o aumento dos veículos elétricos. Como resultado, a GM começou lentamente a pesquisar e desenvolver a tecnologia de ar comprimido em paralelo ao desenvolvimento de veículos elétricos e de combustão interna. Com isso em mente, é hora de responder a uma pergunta muito prática: como funcionam os veículos com ar comprimido? Os veículos com ar comprimido funcionam de maneira muito diferente dos motores regulares e dos veículos elétricos. Em vez de ter um motor convencional acionado por pistão ou um motor elétrico, os veículos com ar comprimido utilizam motores pneumáticos especialmente projetados, também conhecidos como motores de ar comprimido. Esses motores são, do ponto de vista mecânico, muito semelhantes aos motores de combustão interna regulares. O motor utiliza pistões, assim como os motores a gasolina, porém, ao contrário dos motores a explosão, os pistões de um motor pneumático são conectados a uma mola e, em vez de contar com uma explosão que cria o movimento do pistão, os motores pneumáticos introduzem ar na câmara, aumentando a pressão dentro dela, o que empurra o pistão para o seu comprimento máximo. O ar é então liberado e a mola a qual o pistão está conectado o puxa de volta para a sua posição original, completando assim o ciclo. Em termos gerais, o motor é muito semelhante aos motores de combustão interna e, portanto, pode utilizar uma ampla variedade de soluções técnicas, reduzindo o ciclo de desenvolvimento, o que também atraiu a GM para esse conceito. Com isso em mente, é hora de responder à pergunta mais intrigante: quais são os benefícios do ar comprimido em relação aos veículos elétricos e de combustão interna? O benefício mais notável é claro, o fato de ser 100% livre de poluição. É apenas ar comprimido, o que significa que nenhum dano ambiental está sendo causado durante o funcionamento. Como resultado, os motores a ar comprimido resolvem um dos maiores problemas dos motores a combustão convencionais, que é a poluição direta do meio ambiente. Os motores a ar comprimido também superam os veículos elétricos neste aspecto, pois fabricar um motor a ar comprimido é muito mais barato e não requer materiais de terras raras, ao contrário de baterias ou motores elétricos. Além disso, o custo de operação dos motores a ar comprimido é simplesmente incomparável, já que o ar comprimido é muito mais barato do que combustível ou eletricidade e também é muito mais fácil de adquirir. Além disso, esses motores serão 100% à prova do futuro, pois não desperdiçam nada, apenas usam ar pressurizado que, após sair da câmara, permanece estruturalmente inalterado. No entanto, tão promissores quanto parecem, os motores a ar comprimido têm algumas desvantagens que impedem seu desenvolvimento e uso em uma escala mais ampla. Existem algumas questões importantes que surgem do uso de motores a ar comprimido, que os tornam bastante situacionais e até mesmo quase inúteis no passado. O primeiro problema é o fato de que os motores a ar comprimido são extremamente subpotentes. O ar pressurizado tem uma densidade de energia muito baixa, o que diminui consideravelmente sua potência. Além disso, devido aos componentes leves e à baixa pressão produzida, o torque desses motores é extremamente fraco, o que os torna muito menos utilizáveis no mundo real. O motor também precisa girar em rotações bastante altas, o que, considerando que é uma engenhoca totalmente mecânica, leva ao desgaste excessivo dos componentes. E se isso não bastasse, como o motor não utiliza líquido como propulsor principal, introduzir lubrificantes no motor não é tão fácil quanto nos motores de combustão interna. No entanto, o maior problema que os motores a ar comprimido enfrentam é o fato de serem extremamente ineficientes. Embora o ar comprimido seja virtualmente gratuito, isso está longe de ser verdadeiro. A maioria dos protótipos de veículos a ar comprimido desenvolvidos até agora tem um alcance de apenas 140 km, o que é menos de 161 km. Isso
Isso significa, em primeiro lugar, que você teria que enchê-lo constantemente, em segundo lugar, que você não poderia confiar em uma viagem moderadamente longa, quanto mais uma longa. Finalmente, a questão da segurança. A maioria dos protótipos usava tanques de ar de aço regular de aço para armazenar ar comprimido, devido à falta de uma solução melhor. Isso significava que o carro, que já era pouco potente em si, seria ainda menos potente devido ao aumento de peso, além de ser suscetível a explosões se os tanques fossem danificados. Afinal, você estaria sentado em cima de um monte de gás pressurizado. Dito isso, a GM tem trabalhado muito para resolver esses problemas e tem tido bastante sucesso nisso. Em primeiro lugar, o problema da potência do carro foi resolvido com a introdução de novos tanques de ar de alta pressão. Esses tanques de alta pressão comprimem o ar ainda mais, o que se traduz em maior pressão nos cilindros. Como resultado, o novo protótipo de carro a ar comprimido da GM alcança números de desempenho bastante comparáveis aos dos motores a gasolina regulares. Certamente, o torque ainda não está lá, porém, eles ainda são poderosos o suficiente para um veículo de uso comum. Além disso, a GM também encontrou uma maneira de aumentar o alcance do veículo, transformando o chassi do veículo em um grande reservatório de ar comprimido. No entanto, isso requer que o veículo seja desenvolvido especificamente com motores a ar comprimido em mente, o que inclui reforços específicos ou até mesmo o uso de materiais compostos, como termoplásticos reforçados com fibra. Isso permite que o veículo mantenha um peso excepcionalmente baixo e seja muito mais seguro do que usar tanques de alta pressão regulares, já que um acidente e a ruptura do reservatório não levarão a uma explosão, não importa o que. Quando essa tecnologia será implementada é uma questão complexa, porém, há uma sólida possibilidade de esses motores entrarem em produção em massa nos próximos anos. Isso porque a GM realmente investiu em tornar esse motor uma realidade. Eles continuam pesquisando e desenvolvendo soluções para muitos dos problemas existentes e estão extremamente dedicados a criar um produto realmente fantástico que revolucionará completamente o mundo automotivo. Além disso, a familiaridade mecânica geral e a semelhança com os motores de combustão interna permitem que a GM desenvolva esses motores muito mais rapidamente do que se estivesse começando do zero. Dito isso, seria ingênuo acreditar que a GM está fazendo isso por pura bondade. Afinal, a GM entende muito bem que os dias dos motores de combustão interna estão contados e eles ainda não têm uma posição sólida no mercado de veículos elétricos. Como resultado, a GM está procurando uma maneira de criar um novo mercado de veículos que lhes permita dominar outros fabricantes de automóveis, ao mesmo tempo em que torna obsoletos tanto os motores de combustão interna quanto os veículos elétricos, para garantir ainda mais sua posição hipotética como líder da nova era automotiva. Mas, por melhor que tudo isso pareça, esta não é a primeira vez que um grande fabricante tenta implementar ar comprimido em veículos. Como mencionamos anteriormente, a Peugeot desenvolveu há cerca de 10 anos uma versão híbrida de seu crossover Peugeot 2008, porém, em vez de usar energia elétrica, esse veículo combinava um motor de combustão interna com ar comprimido. O resultado foi um trem de força que combinava a potência e o torque de um motor de combustão interna com o componente ecológico dos motores a ar comprimido. Este trem de força foi capaz de alcançar uma impressionante média de 193 km por galão. No entanto, a Peugeot abandonou silenciosamente este projeto logo após ser concebido, apesar dos resultados iniciais muito bons. Não foram dadas explicações, exceto que a Peugeot disse que não achou o projeto lucrativo o suficiente, o que francamente não faz sentido. Então, por que eles abandonaram isso? É uma incógnita. Porém, acreditamos que tem a ver com as grandes companhias de petróleo, já que um motor desenvolvido e produzido em larga escala poderia potencialmente acabar com seus negócios. E embora isso possa parecer exagerado para alguns, não seria a primeira vez que as companhias de petróleo fizeram algo assim. Nos anos 90, Stanley Alan Meyer desenvolveu a célula de combustível de água, que, quando instalada em um carro, poderia fazê-lo funcionar exclusivamente com água. Após Meyer tornar sua invenção pública, ele foi constantemente pressionado pelas grandes empresas de petróleo a desistir do desenvolvimento do motor a água e a admitir que era apenas uma fraude. Meyer resistiu e continuou lutando contra os gigantes do petróleo, enquanto também procurava uma empresa que financiasse o desenvolvimento adicional de sua célula de combustível de água. Em 20 de março de 1998, Meyer, ao lado de seu irmão, foi a um jantar com 2 investidores belgas. Em determinado momento, Meyer saiu correndo do restaurante gritando que os 2 empresários o envenenaram. Ele faleceu apenas 1 minuto depois na calçada em frente ao restaurante, com seu irmão ao seu lado. E se isso soa estranho, o que é ainda mais estranho é que tanto o veículo em que ele estava trabalhando quanto alguns protótipos desta célula de combustível de água desapareceram, aparentemente no ar,
de sua garagem pouco depois de sua morte. Claro, tudo isso poderia ser apenas uma reviravolta sinistra de eventos aleatórios. No entanto, você concordará que faz muito mais sentido que as companhias de petróleo são simplesmente gananciosas demais para permitir que algo acabe com seus lucros, não importa o quão bom seja para o meio ambiente. Então, GM, se você está ouvindo, continue desenvolvendo o motor em total privacidade, ou então ele pode sofrer o mesmo destino do híbrido da Peugeot, ou pior, do próprio Stanley Allen. Obrigado por assistir até aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar seu gostei. Até o próximo vídeo.